Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui, né, no dia 5 de maio de 2025. Eu sou o pedagogo Giovanni Girotto e nós estamos com a aluna Vitória Gabriele Batista dos Santos e o aluno Victor Hugo Mendes Camilo, certo? Ok. É o seguinte, Victor, a Vitória, tá? Ela se queixou há algum tempo atrás de que alguns alunos estavam incomodando, né? Então, o relato, né, da Vitória é que em algum momento ali da rotina escolar de vocês, você fazia gestos indicando que a Vitória estava com um cheiro ruim, e isso era uma ação que gerou constrangimento na Vitória. Então, isso foi uma ação que não foi legal da sua parte e algo que incomodou a Vitória, certo? Vitória, você quer dizer alguma coisa em relação a isso? Não? Então, tá bom. Então, isso é o que aconteceu, tá? Você se recorda desse momento, Vitor? Aí você foi falar e do nada você fez isso aqui. Aí eu não falei nada com você, porque, tipo assim, não ia resolver, eu acho. Aí eu vim e conversei com o Giovanni. Isso. E aí, na época, a gente fez o registro, né, em ata, na pasta, mas, como eu sabia que a gente precisava, né, fazer esse acompanhamento, inclusive, né, dessa prática, eu acabei deixando, daí teve até aquele dia que eu fui até vocês, só que vocês estavam fazendo aquela atividade no laboratório, então eu não quis atrapalhar, então por isso que a gente está conseguindo conversar hoje, mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de conversar, tá? Então é o seguinte, essa é uma conversa para a gente melhorar a convivência na escola, né? Porque a gente sai de casa todos os dias, no meu caso para trabalhar, no caso de vocês para estudar, e a gente precisa se dar bem aqui, não é verdade? Eu acho que ninguém quer sair de casa para estar em um ambiente que não é agradável, nem o Vitor, nem a Vitória. Neste momento, quem sofreu um pouco com isso foi a Vitória, né? Então, que teve uma situação de exposição, então que teve ali uma sensação de que gerou, né, que ela ficou chateada com essa situação, tá? Então a gente precisa entender que o ambiente escolar ele precisa ter um clima positivo, né? A gente precisa entender esse ambiente que a gente partilha aqui como algo de crescimento. A escola é um ambiente formativo, então a gente está aqui para aprender matemática, língua portuguesa, mas também aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar as diferenças, tá? Então, é por isso que a gente pega no pé de vocês com algumas coisas, porque a escola também tem essa função, tá bom? Então, a Vitória, né, ela tem se incomodado com esse comportamento, tá, Vitor? Isso é um registro da ata, e essa conduta não é uma conduta saudável e também não é benéfica, nem para a Vitória e nem para você, porque também atrapalha, né, ter um comportamento nesse sentido. Então, essas práticas, é importante a gente ressaltar, pode até ser que não seja intencional, tá? Mas elas, inclusive, podem se configurar como uma prática de bullying. E isso é um problema, né? Porque o bullying, a gente pode entender ele como um crime, basicamente, né? Você está desrespeitando alguém, você está fazendo com que alguém sofra, né, por uma atitude intencional, tá? Então, pode ser que não tenha sido o caso, pode ser que tenha sido, né, o que vocês gostam de falar, que é só uma brincadeira, né? Mas a gente precisa se situar e entender em alguns momentos que essas práticas elas não são benéficas, tá bom? E que elas podem ser, inclusive, caracterizadas como bullying. E aí, se isso é caracterizado dessa forma, pode envolver conselho tutelar, pode, né, agravar isso de uma forma pior, né? Então a gente tem algumas questões que precisam ser tratadas com muita cautela, com muita delicadeza nesse sentido, tá?
Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? A Vitória já falou um pouco, o Vitor já falou. Vitória, você tem algo mais a dizer? Você gostaria de dizer alguma coisa sobre essa situação? E dizer que, tipo assim, incomoda muito, sabe? Eu nunca falei dele, às vezes, tipo, a gente conversa, mas, tipo assim, eu nunca me meti em nada, mas incomoda. Se alguma coisa eu fiz pra você, desculpa, mas, tipo assim, do que eu me lembro, eu não fiz nada. E você, Vitor, gostaria de dizer alguma coisa? Pra quem você falou, pra mim, sim. Sei que é bullying, né? Sabia? A gente é moleque, né? A gente é uma brincadeira, né? Sim, mas não passa por isso, né? tá, né? Então, assim, isso aqui é importante. A gente erra, né? O ser humano vai errar, vocês vão errar, os pais de vocês vão errar, eu vou errar, né? O que importa é que a gente possa, depois desses momentos, ter a oportunidade de sentar, conversar e realmente entender, né? Porque não é do meu perfil só ficar falando, não faz isso, não pode fazer aquilo. O meu papel é também de orientar. Então, é um dever meu explicar e orientar o porquê não se deve fazer, né? Então, ter esse tipo de conversa, eu acho que faz com que a gente se perceba nesses momentos, né? Então, assim, beleza, já aconteceu, é uma situação chata, podia ter sido evitada? Podia. Só que já aconteceu, né? Então, eu acho que se reconhecer nesse lugar e entender, por exemplo, o que é o que você acabou de falar, né? Tá bom, eu entendo, eu reconheço que não foi legal, para mim era uma brincadeira que eu não vi tanta maldade, mas agora eu entendi, né? Então não faço mais. Então, isso eu acho que é uma parte importante, tá? Então, gostaria, né, de elogiar a Vitória, né, tem que trazer mesmo essas questões e elogiar também o Vitor, né? Porque um momento como esse, a gente às vezes vai ficar mais reativo, né? Não vai conseguir ouvir tão bem. Então, o fato de vocês dois estarem aqui, a gente conseguir conversar numa boa, conseguir se entender, conseguir assumir aquilo que a gente sente, no caso da Vitória, e assumir aquilo que a gente faz, no caso do Vitor, é para mim a principal função que a gente está aqui, tá? Então, passando esse feedback para vocês de que essa mediação, eu sinto que ela realmente pode ser efetiva, porque a gente está conseguindo conversar de uma forma tranquila, tá? E aí os encaminhamentos, eles precisam ser, né, tomados. Então, que encaminhamento? Mudança de postura, né? Então, assim, não ficar falando, e é somente sobre a Vitória, será, Vitor, que a gente pode aprender com essa situação? Não, né? E a Vitória também, né? Aprender que talvez em algum momento ela tenha feito algo nesse sentido com alguém, ou para que ela repense se ela pensar alguma coisa, né? Então a gente está aqui, mais uma vez vou reforçar isso, num ambiente de aprendizagem, de formação, tá? Então eu acho que é isso, né? A Vitória já expôs aquilo que ela sentiu, né? Que ela ficou chateada. Eu acho que o Vitor já acessou, tá? Então agora a gente vai pensar algumas estratégias para a resolução desse conflito, tá? Eu acho que o Vitor já traz uma ideia que é não vou fazer mais, né? Então de realmente se colocar nesse lugar de que algumas práticas elas são chatas, elas são inadequadas, né? Então ficar o convite para a gente sempre repensar estou fazendo uma brincadeira, estou ali rindo com os meus amigos, estou falando de alguém. Será que isso é adequado? Né? Então, acho que essa é uma conduta que a gente pode combinar que vamos começar a fazer a partir de agora. Né? Estou rindo de alguém. E se alguém está na sala, será que isso é adequado? Né? Então, a gente tomar esse cuidado mesmo com as outras pessoas. Tá? E aí, Vitor, a gente precisa, né, que realmente você pare, né, com esses comportamentos. Eu acredito que a gente não vai ter problema com isso, porque já dá para perceber que você está, né, sentindo essa questão. E aí a gente vai pensar, né, e se fosse com você, né, e se você que estivesse sofrendo algum tipo de comentários que você não gostasse, né, então é uma situação que gera desconforto, que inclusive já aconteceu em alguns momentos, não exatamente com você, porque a Vitória, a gente já teve algumas outras situações, mas de nem querer vir para a escola. Então, olha como que isso é grave, né? A gente nem querer vir para a escola, não sair de casa
para vir para cá por conta, né, de um colega, ou por conta de algum comentário, né? Então que a gente realmente sinta a responsabilidade disso, tá? Então eu acho que é isso. Acham que está resolvido? Vitória, acho que essa conversa foi importante, que a gente consegue progredir a partir de agora. Vitor, essa conversa faz sentido para você, tá? Então, a partir de agora, né, a gente vai encerrar essa conversa. Depois eu vou fazer o registro por escrito, tá? E aí, amanhã eu chamo vocês para vocês lerem e assinar, para não tomar mais o tempo de aula de vocês. O que realmente importa é que a gente se respeite e que a gente entenda que precisa respeitar os nossos colegas, o corpo, o espaço, né? Então, e automaticamente a gente vai estar sendo respeitado, e impondo respeito nisso também. Ok? Posso contar com você, Vitor? Vitória, tá? Então, eu vou estar sempre à disposição. Vou pedir para que vocês, né, retornem às atividades na sala. Faço o registro, tá? Estou depositando confiança no Vitor, principalmente, mas também na Vitória, de que não vai ser ela que vai também fazer uma situação nesse sentido com outro colega, né? Então, acho que vocês são alunos sensíveis, são alunos responsáveis, né? E eu tenho, né, vocês têm a minha confiança nesse sentido de que eu acredito que as coisas vão dar certo e a gente vai sempre melhorando como ser humano. Ok? Vitória quer dizer uma última coisa? Não? Vitor quer dizer uma última coisa? Então, fechou, meninos. Obrigado, tá? Depois eu vou fazer o registro e aí amanhã eu procuro vocês para só darem um vestinho, tá bom? Obrigado, tá?